Boa noite, Vítor Freitas. Pergunto-lhe, a primeira questão é como é que pretende recuperar a unidade do partido? Antes de mais, cumprimentar os telespectadores da RTP Madeira, agradecer o convite por esta entrevista. Eu julgo que os resultados para a eleição do líder do partido foram clarificadores e espelham já a união do Partido Socialista. Ganhou o partido com cerca de 80%. Julgo que é um sinal de mudança no próprio partido, é um partido já unido. E queria também ressalvar aqui que o Partido Socialista sempre teve uma cultura plural do ponto de vista do debate interno. E quando há congressos, naturalmente, que há mais que um candidato. Mas é uma pluralidade que muitas vezes tem vindo para a praça pública e muitas vezes com consequências do ponto de vista interno, para os próprios líderes que o antecederam. Julgo que é uma mais-valia para o Partido Socialista ter um Partido Socialista plural, com responsabilidade, com seriedade. As pessoas devem se manifestar nos órgãos do partido. Julgo que a praça pública, mesmo num passado recente, tem sido pontuais essas questões em termos de expressão pública, mas queria focar aqui um ponto que acho que é muito importante. Nos últimos 30 e tal anos criou-se uma cultura na região autónoma da Madeira de pensamento, digamos, quase único. E esse processo de aculturação que levou a que as pessoas olhassem para os partidos como partidos em que se fala só há um protagonista, ou que não há debate interno, ou não há discussão. Isso tem a ver com a postura de quem nos governa. E hoje, no panorama regional, só temos um partido onde há debate interno. O PSD não faz esse debate interno, o candidato é sempre o mesmo. O CDS também tem sido sempre o mesmo candidato à liderança do CDS, e mesmo quando muda, não há dois candidatos na corrida, o PCP, o Bloco, etc, etc, etc. E, portanto, eu julgo que temos que começar a olhar para a política e para os partidos como parte da sociedade e não como corpos estranhos. Porque a sociedade há discussão, há debate, há troca de ideias e vence aquele que entendem os eleitores estarem melhores condições. O PS até agora vinha sendo o maior partido da oposição, o que é facto é que ao longo dos tempos nunca conseguiu afirmar uma liderança como uma verdadeira alternativa a Alberto João Jardim. Acha que estão reunidas agora as condições, no caso do PS, para recuperar, enfim, esse eleitorado e afirmar-se daqui a 4 anos como alternativa ao PSD, que está nesta altura no governo? Dizem os politólogos que quem está na oposição não ganha o poder, quem está no poder é que perde. E eu julgo que há um novo ciclo hoje na região autónoma da Madeira. Tudo está a mudar na nossa terra, não pelos bons motivos que desejaríamos, mas porque o ciclo do PSD esgotou-se completamente. Vamos ter os próximos 4 anos, se durar tanto, desta legislatura, que vai ser um arrastar dos pés. Não acredita que esta legislatura chegue até ao fim? Poderá chegar até ao fim, isso depende da vontade do atual Presidente do Governo, tem a legitimidade que os madeirenses lhe deram nas últimas eleições. Julgo que tem poucas condições para levar esta legislatura até ao fim, partindo da premissa que ele afirmou que o partido, ou melhor, a pátria dele é a Madeira e o partido é um instrumento para servir a Madeira. Seguindo essa lógica, eu julgo que se ele quer pôr os interesses dos madeirenses à frente dos interesses do partido, que assim é que deve de ser, eu julgo que ele deveria refletir muito bem em relação ao seu futuro. Se quer continuar agarrado ao poder ou se quer ajudar a Madeira. E eu julgo que uma saída do Presidente do Governo seria um caminho também para ultrapassar esta situação. Acha, no fundo, que ele deveria, nesta altura, face ao atual momento, deveria resignar, no fundo é isso? Desistir, ou seja, demitir-se? Eu coloco essa responsabilidade nas mãos do Presidente do Governo. Uma coisa é certa, ele tem legitimidade. Ele tem que analisar a situação política, regional e nacional, a situação económica. No fundo, o que está a dizer é que se estivesse no lugar dele perante estas condições, esta situação, demitia-se. Se dê lugar a outro. Eu julgo que, para já não estou no lugar dele, mas se estivesse no lugar dele, nunca trazia a Madeira a esta situação. Porque o que se passou nos últimos 10 anos, e é necessário que os madeirenses tenham a consciência, foi dantesco do ponto de vista já lá vamos a essas questões, da governação. Das questões da governação, antes, enfim, as questões do partido, falou, enfim, na questão da unidade. Imagino que vai tentar recuperar alguns militantes que, entretanto, ao longo do tempo, foram saindo do partido. E recordo-me de uma imagem que vimos no Congresso do passado fim de semana, de Filipe Sousa, destacado militante que já foi do Partido Socialista no Conselho de Santa Cruz. O facto de ele estar presente naquele Congresso significa que há aqui uma aproximação. Podemos, enfim, depreender que Filipe Sousa voltará ao Partido Socialista? É essa a sua intenção? A minha intenção aqui é abrir pontos de diálogo com todas as forças políticas e também com os movimentos. A região autónoma da Madeira atravessa um período muito difícil, nós não sabemos, e vamos
mais à frente iremos discutir o que é que irá acontecer com esta carta de intenções assinada pelo seu Presidente do Governo, e é necessário que os partidos percebam, e a sociedade também, que têm que se envolver nas soluções para a região autónoma da Madeira. Num momento tão difícil é necessário que toda a gente colabore, e a própria sociedade civil tem que tomar a Madeira nas suas mãos, porque a região autónoma da Madeira, por este caminho, vai num péssimo caminho e que nos pode, digamos, matar o futuro. E eu tenho confiança que os madeirenses e os porto-santenses, face a esta situação, tenham um sobressalto cívico e que pela primeira vez na região autónoma da Madeira, os madeirenses e os porto-santenses assumam, digamos, o poder que têm, que é o poder de escolher e de votar, de penalizar quem se porta mal. No fundo, o que está a dizer aí é que vai estabelecer pontos, neste caso com o grupo liderado por Filipe Sousa no Conselho de Santa Cruz, Juntos pelo Povo. Não é uma tentativa da sua parte de voltar a contar com o Filipe Sousa, digamos, nas listas do Partido Socialista? É uma tentativa no sentido de chegarmos a alguns consensos em relação ao futuro do Conselho de Santa Cruz com o movimento Juntos pelo Povo. Já estabeleceu alguns contactos? Temos vindo a falar já há algum tempo a abertura da parte do Filipe Sousa nesse sentido, como tem existido também. Significa que podemos ter já nas próximas eleições autárquicas, enfim, alguma estratégia conjunta do PS com o grupo de cidadãos de Santa Cruz? Significa que depois de dialogarmos, esperemos encontrar uma solução para o Conselho de Santa Cruz. Mas já que fala nas eleições autárquicas, e vamos falar naturalmente. É o próximo desafio, eu queria, digamos, dar uma nota que tem a ver com o facto de nós também percebermos a estratégia do PSD em relação às próximas eleições autárquicas. Muitos dos presidentes de Câmara e presidentes de Junta vão sair por força da lei, outros serão mudados, digamos, como candidatos, e eu julgo que há aqui uma oportunidade para os madeirenses e porto-santenses agarrarem o seu futuro, porque o PSD, mais uma vez, o que vai fazer é mudar as caras, com o objetivo de apresentar outras caras limpas ao eleitorado. Podemos estar aqui também perante uma boa oportunidade, digamos assim, para os partidos da oposição, face às mudanças que eventualmente deverão acontecer nas listas do PSD. A boa oportunidade é para os madeirenses e porto-santenses. As mudanças que vão ocorrer dentro do PSD é uma questão estratégica do PSD, com um objetivo que é colocar caras limpas no lugar das caras sujas. E qual a estratégia do PS? O Partido Socialista vai encetar este diálogo, em primeiro lugar, com os madeirenses e porto-santenses, com várias personalidades, com o objetivo de criar na região autónoma da Madeira a consciência de que é necessário haver uma mudança política. A questão nas próximas eleições autárquicas não está no candidato B ou o candidato A, não está ser um candidato mais bem disposto ou mais mal disposto. Mas reconhece que são eleições onde há uma grande proximidade, são eleições de proximidade. Mas é necessário que exista a consciência que é necessário uma mudança na região autónoma da Madeira. Porque mudar só os rostos e não mudarmos a política, o caminho que nos trouxe aqui vai ser o nosso caminho do futuro. E ninguém quer este caminho para o futuro. E os madeirenses começam a dizer não a este caminho para o futuro que o PSD quer colocar. E basta ver os resultados das últimas eleições. Hoje o PSD já não é maioritário na região autónoma da Madeira. Mas curiosamente, se olhando para esses resultados e transportando isso para umas eleições autárquicas, o PSD tinha ganho em todos os municípios e em todas as freguesias. Vamos ver que nova lei eleitoral iremos ter nas eleições autárquicas. Mas, por outro lado, é necessário ver que o PSD, no Funchal, Santa Cruz e Machico, não teve a maioria dos votos e o eleitorado não deu voto ao PSD de forma maioritária. E há aqui sinais, porque isto foi antes das eleições e eu julgo que acompanhou a campanha eleitoral, não iria haver aumentos de impostos, não existiria medidas de austeridade, os madeirenses não iam ter dupla austeridade. Isto foi antes das eleições. Portanto, depois das eleições, no próximo ano, quando tivermos eleições autárquicas, portanto, enfim, estas condições que eventualmente serão duras, poderão pesar depois no comportamento do eleitorado? O eleitorado sabe olhar à realidade regional e perceber que aqueles que têm conduzido a região a esta desgraça, porque de facto é uma desgraça, devem ser penalizados nas eleições e temos que encontrar outras figuras. Mas não acha que o PSI também poderá ser penalizado em parte, também porque foi governo a nível nacional durante vários anos e, enfim, há quem acuse também o estado do país de estar como está, graças à governação do Partido Socialista, nomeadamente com o Primeiro-Ministro José Sócrates. O Partido Socialista governou o país nos últimos 6 anos, o PSD tinha estado antes, e tem algumas responsabilidades na situação do país que não afetam a região autónoma da Madeira. O nosso problema é só nosso, porque nós não contribuímos em termos de impostos com 1 cêntimo para a República,
Nós até recebemos verbas da República e da União Europeia, verbas a que temos direito, naturalmente, mas a região autónoma da Madeira é que tem um problema aqui grave, que são os 6 mil milhões de euros de dívida criado pelo Presidente do Governo. E é isso que condiciona a atual situação regional. Não tem nada a ver com o estado do país. Tem a ver com o facto de, nos últimos 10 anos, o Governo Regional ter ido à banca criar compromissos financeiros, ou seja, dívidas, no valor de 500 milhões de euros por ano. E, aliás, voltando um bocado atrás no tempo, nós vemos que de 76 a 1999, a dívida da região foi de 750 milhões de euros. Depois o primeiro-ministro António Guterres pagou 550 milhões, ficamos com 200 milhões de euros de dívidas, que é, digamos, uma ninharia, e de lá para cá o PSD foi somando em cada ano cerca de 500 milhões de euros. Já levamos novamente essas questões, estava ainda na questão das eleições autárquicas. Portanto, acha que será o grande teste, enfim, a este governo e às políticas que vão ser implementadas nos próximos tempos, serão as eleições autárquicas? Eu julgo que aí Pergunto-lhe qual vai ser a estratégia, enfim, já falou de certa forma um pouco disso, mas pergunto se admite fazer, por exemplo, coligações para as autárquicas com outras forças partidárias. Neste momento todos os cenários estão em abertos, ainda não foi discutido no seio do Partido Socialista qual será, digamos, a estratégia. Uma coisa é certa, nós vamos ouvir os madeirenses em todo este processo. Quem é que vai escolher os candidatos? Será o líder do partido? Serão as bases do partido? Os candidatos às diferentes autarquias? Nós também ainda vamos ter uma discussão em relação aos estatutos, no sentido de clarificar essa questão, porque está a haver também uma discussão a nível nacional. Mas mais importante que as questões agora dos candidatos, mais importante é o diálogo com os madeirenses, e é nisso que iremos concentrar durante o próximo ano. Este também será o seu primeiro grande teste enquanto líder do Partido Socialista? Naturalmente será um grande teste. Tem um objetivo definido? Neste momento em que a região autónoma da Madeira atravessa graves problemas, eu ainda não estou a pensar propriamente nas autárquicas e nos objetivos das autárquicas. Neste momento, com uma situação que está em curso de negociação, naturalmente que julgo que os partidos nem devem pensar em resultados eleitorais nesta fase. Porque face aos problemas que temos, isso seria até ofensivo para o eleitorado estar a pensar que quer ganhar uma Câmara, quer ganhar duas, quer ganhar três, etc, etc. E acha que é possível ganhar? Julgo que neste momento nós temos que concentrar em resolver este problema que temos e que está a ser negociado, infelizmente, nas costas dos madeirenses e sem a participação de outras forças políticas por um Presidente do Governo Regional, que hoje demonstra não ter qualquer força nessa negociação. E vimos isso a quando da assinatura do plano de resgate no dia 27 de dezembro, o plano de intenções. No dia a seguir, eu próprio enviei uma carta ao Sr. Presidente da República dando conta que aquele plano de austeridade para a região autónoma da Madeira era brutal do ponto de vista e que tinha consequências em termos económicos e sociais em que a Madeira não poderia suportar e que não era execuível. Mais tarde, o Sr. Presidente do Governo veio-me a dar razão acha que nesta altura é a altura mais de se falar, enfim, da questão do plano, nesta altura mas do ponto de vista partidário, naturalmente que há um calendário, portanto, as eleições autárquicas, depois as eleições regionais. Pergunto-lhe, já lhe perguntei, enfim, este será o seu primeiro grande teste. Sim, naturalmente será um Pergunto-lhe teste. se os resultados forem aquém daquilo que é esperado do Partido Socialista, enquanto líder do Partido Socialista na altura, admite ponderar e colocar, por exemplo, o seu lugar à disposição, se não tiver um resultado que seja o mais adequado. Nesta fase, o que eu admito é dialogar com todos os madeirenses em relação ao nosso futuro comum, tentar encontrar os melhores candidatos, os melhores protagonistas e as melhores propostas para retirar a região autónoma da Madeira da situação que se encontra. E eu julgo que hoje já existe um sobressalto cívico em toda a região e uma consciência em relação à política que não existia no passado. As pessoas aperceberam-se do efeito nefasto que tem a política, para o bem e para o mal. E, infelizmente, para o mal nesta fase, em que perceberam que o alinhamento em relação às questões políticas, o voto dado sem critério e sem objetividade, pode ter consequências gravosas. E daqui para a frente os partidos políticos, sejam os do governo, seja da oposição, vão ter que mudar de postura e de atitude em relação ao eleitorado. Há hoje uma hipersensibilidade por parte do eleitorado. Acha que as pessoas estão mais sensíveis e que não tenho dúvidas que as estão a acompanhar, de certa forma? Estão muito sensíveis em relação às questões políticas, porque neste momento a política lhes está a ir ao bolso, claramente. E o que é que falhou ao longo, enfim, nestes últimos tempos, nomeadamente temos andado aqui a assistir a este quase que braço de ferro entre a região, entre o Governo Regional e o Governo da República. Do seu ponto de vista, o que é que está a falhar em tudo isto? Eu julgo que